Na casa simples no subúrbio de São Paulo, a vida de Carlos seguia tranquila, mas sua história permanecia oculta. Um militar aposentado, ele nunca gostou de falar sobre seus anos de serviço. Para seus filhos e netos, era o avô amoroso, aquele que passava horas em seu jardim cuidando das plantas ou lendo o jornal, sempre com um sorriso sereno no rosto. Porém, ao longo dos anos, Maria, sua neta, notou algo peculiar. Ele raramente se aprofundava nas conversas sobre o passado. Ele sempre desviava o olhar quando o assunto era sua juventude ou os tempos difíceis que enfrentou no exército. Quando alguém perguntava sobre suas experiências militares, ele respondia com respostas curtas ou mudava de assunto com um sorriso enigmático. Era uma época difícil, dizia, sempre parecendo querer fechar qualquer tópico relacionado a isso. Para todos na família, ele era simplesmente o avô calmo, com sua postura rígida, mas cheia de ternura. Maria, ainda jovem, nunca questionou muito as respostas evasivas, mas à medida que crescia, sua curiosidade aumentava. O que havia por trás daquele sorriso tranquilo? Como um homem tão sério e focado nas pequenas coisas da vida poderia ter sido apenas um soldado comum? Algo em seu avô parecia esconder uma história que ninguém ousava contar. E Maria sentia que havia muito mais ali do que o simples dia a dia que ele mostrava para todos. Ela sentia uma mistura de respeito e admiração por Carlos, mas também uma crescente necessidade de entender o que realmente o havia formado. O avô que ela conhecia não era apenas um homem calado. Ele possuía algo mais, algo que talvez só as cicatrizes do tempo pudessem revelar. Algo que ele, por algum motivo, não queria que ninguém soubesse. Maria tinha certeza de que havia mais no avô do que ela podia imaginar. A curiosidade de Maria a levou a um dia inesperado em que, ao ajudar Carlos a organizar os velhos livros e papéis em seu escritório, encontrou algo que jamais imaginara. Entre papéis amarelados e caixas de fotos antigas, algo chamou sua atenção. Uma carta amassada e escondida sob uma pilha de anotações. O selo, um emblema que ela não reconhecia, estava quase apagado pelo tempo, mas ela conseguiu identificar a palavra confidencial logo abaixo do símbolo. O nome Carlos Silva estava estampado na parte superior, e isso fez seu coração bater mais rápido. Maria hesitou por um momento. Ela sabia que mexer nos pertences do avô era algo que poderia ser visto como invasão de privacidade, mas a carta parecia importante demais para ser ignorada. Com cuidado, ela abriu o envelope e, ao deslizar o papel envelhecido, encontrou palavras que a fizeram parar por um segundo. A letra era firme, mas havia algo misterioso na forma como as frases estavam escritas. Não eram simples palavras, mas códigos e instruções que Maria não entendia completamente. Missão secreta. Coordenadas para o alvo. Aguarde novas ordens para execução. Concluída a operação Sigilo Absoluto, leu ela em voz baixa, tentando processar as palavras que estavam diante de seus olhos. O conteúdo não se referia a nada que ela imaginasse. Não parecia ser um simples relatório militar, mas algo muito mais sério e urgente. Maria não sabia o que fazer com aquilo, mas algo dentro dela dizia que aquele documento estava relacionado a uma parte do avô que ninguém jamais conheceu. A carta mencionava uma operação e falava em sigilo absoluto, algo que a fazia pensar que Carlos estava envolvido em algo muito maior do que o simples serviço militar. Isso mexia com sua mente, fazendo-a perguntar por que seu avô nunca falou sobre isso. Ele sempre se mostrara tão reservado, tão protetor, mas talvez houvesse uma razão para esse silêncio. Maria se viu tomada pela vontade de saber mais, de entender o contexto daquilo e, principalmente, de descobrir qual era a real história por trás da vida de Carlos. Após encontrar a carta misteriosa, Maria se viu obcecada pela ideia de desvendar o passado de seu avô. O que mais ele estava escondendo? Ele sempre fora uma figura enigmática, mas agora ela tinha certeza de que havia muito mais do que ele nunca contou. Sabia que se procurasse com atenção, poderia descobrir mais sobre o que Carlos havia vivido. Então, com cuidado e sem que ninguém soubesse, começou a explorar ainda mais o escritório de seu avô, aquele lugar cheio de livros e lembranças que ele sempre mantinha organizado com tanto zelo. Foi então que, entre as prateleiras, encontrou um velho baú de madeira escondido atrás de uma estante. O baú, que parecia não ter sido tocado em anos,
estava coberto por uma fina camada de poeira. A madeira, já envelhecida pelo tempo, parecia um relicário de algo importante. E Maria, com o coração acelerado, sabia que poderia estar prestes a encontrar algo que mudaria tudo. Quando abriu a tampa com cautela, viu que dentro havia um diário, com uma capa de couro gasta e as páginas amareladas. O cheiro de envelhecido e de segredo pairava no ar. Maria pegou o diário com as mãos trêmulas, sentindo o peso daquilo que estava prestes a descobrir. Ao folhear as páginas, encontrou anotações detalhadas de missões, datas de viagens e descrições de lugares que nunca ouvira falar. Mas o que mais a intrigou foram os relatos de seu avô sobre situações que pareciam mais com cenas de filmes de espionagem do que com a rotina de um simples soldado. A narrativa de Carlos mostrava um homem jovem, envolvido em ações secretas, deslocando-se por locais desconhecidos, com operações tão discretas que, naquelas palavras, Maria podia sentir a tensão de um mundo de riscos e perigos. Em várias partes do diário, Carlos fazia anotações que pareciam quase criptografadas, com códigos que Maria não entendia completamente. Mas, conforme continuava a ler, algumas palavras se destacaram. Missão 54. Infiltração em território inimigo. Alvo: líder rebelde. Objetivo: neutralizar a ameaça. Cada linha parecia carregar o peso de um mundo que ela jamais imaginara que seu avô tivesse vivido. À medida que avançava nas páginas, Maria encontrou um relato que a fez parar completamente. Era uma entrada datada de semanas após a carta que ela encontrara. Seu avô descrevia uma operação tensa, em que ele e sua equipe foram quase capturados. O que mais a chocou, no entanto, foi a menção de um de seus próprios companheiros traindo a equipe, entregando-os ao inimigo. Aquela palavra, traição, pulou da página como se tivesse sido escrita para gritar em vez de ser lida. O avô de Maria não só havia enfrentado as dificuldades de ser soldado, mas também a amarga realidade de que, às vezes, o maior perigo vinha de dentro. Maria, com o coração acelerado, fechou o diário e respirou fundo. O que ela acabara de descobrir sobre seu avô era muito mais do que imaginara. Carlos não era apenas um homem comum com uma história simples. Ele havia sido um soldado em missões secretas, envolvido em batalhas que, provavelmente, haviam moldado a pessoa que ele se tornara. O peso da traição, a pressão de lutar ao lado de alguém que poderia ser o inimigo, tudo isso se misturava com a figura tranquila que ela conhecia como seu avô. Ele guardava em si uma dor e uma lealdade que ninguém da família jamais imaginara. Maria sentia que tinha de saber mais. Aquela descoberta, por mais perturbadora que fosse, tinha aberto uma porta para um passado que ela nunca imaginara. Agora, ela precisava entender completamente o que seu avô havia vivido. Ela sabia que essa jornada a levaria mais fundo na história de Carlos. E talvez, ao final, ela fosse capaz de entender o homem que ele realmente foi. E, talvez, o que ele nunca conseguiu superar. Com o diário em mãos, Maria sentiu que havia encontrado uma chave para um mistério há muito guardado. Cada página a aproximava mais de uma realidade que ela nunca imaginara. Uma vida de segredos e riscos que seu avô vivera e que ele, por anos, tentara esconder de todos. Ela não conseguia deixar de se perguntar o que mais ele havia escondido, qual a profundidade das histórias que ele jamais ousou contar. Mas havia algo que a atormentava. A traição mencionada no diário, a sombra de um membro da equipe que entregara todos ao inimigo. Maria sabia que a única forma de entender completamente aquilo seria conversar diretamente com Carlos, mas sabia que seria uma tarefa difícil. Ele nunca falara sobre essas coisas. Sempre evitara qualquer pergunta sobre a guerra ou seus dias de serviço. O silêncio que ele mantinha sobre seu passado parecia ser uma muralha impenetrável. Mas Maria estava determinada a descobrir a verdade, não importava o quanto fosse difícil. No dia seguinte, ela decidiu que confrontaria seu avô. Precisava entender o que acontecera naquela missão, quem havia sido o traidor e como aquilo havia afetado sua vida. Quando ela entrou na sala de estar e o encontrou sentado, olhando para a televisão sem realmente ver, ela soube que o momento havia chegado. "Vovô", disse Maria, com uma voz que tremia um pouco, "eu encontrei o diário. Li sobre a missão, a traição. Eu preciso saber o que aconteceu. Por que nunca me contou?" Carlos parou por um momento, o olhar distante, como se estivesse revivendo aqueles momentos.
Ele sabia que esse dia chegaria, mas não estava preparado para enfrentá-lo. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, começou a falar. Eu sabia que um dia você ia encontrar algo. Ele começou, a voz pesada. Aquela missão foi a pior parte da minha vida. Fui enviado a um lugar distante, onde o perigo estava em todo lugar. Mas o pior não foi a luta contra os inimigos. Foi a traição de um dos meus próprios homens. Ele entregou nossa localização e quase todos nós fomos mortos naquela emboscada. Maria o ouviu com atenção, seu coração batendo forte. Quem era ele, vovô? Por que nunca nos contou? Carlos fechou os olhos por um momento, a dor claramente visível em seu rosto. Era alguém em quem eu confiava, alguém que tinha sido meu amigo durante anos. Eu o vi como um irmão e foi ele quem nos condenou. Eu o enfrentei, mas ele desapareceu. Eu nunca soube o que aconteceu com ele. Talvez tenha fugido, ou talvez tenha sido pego pelos inimigos. Eu preferi nunca saber. Era um peso que eu não podia carregar, Maria. As palavras de Carlos caíram pesadas sobre Maria, e ela finalmente entendeu a profundidade do sofrimento que ele havia carregado durante todos aqueles anos. A culpa, a dor da traição e a impossibilidade de esquecer os amigos que ele havia perdido em uma missão que, de certa forma, ele sentia que não havia cumprido com êxito. Eu nunca quis que vocês soubessem disso, Carlos continuou olhando para ela. Eu me afastei de todos para que minha dor não os alcançasse. Eu achei que, ao manter esse segredo, protegeria vocês do peso do que eu vivi. Maria, com os olhos marejados, segurou a mão de seu avô. Você não precisa carregar isso sozinho, vovô. Estamos aqui para você. Sua dor é nossa também. Aquelas palavras, simples mas profundas, pareciam finalmente aliviar um pouco o peso que Carlos carregava por tanto tempo. Ele sabia que a verdade era difícil, mas naquele momento ela também trouxe uma sensação de liberdade. A partir daquele dia, ele sabia que, ao compartilhar seu passado com Maria, havia deixado para trás não só o fardo da culpa, mas também a solidão que o havia acompanhado durante todos esses anos. Maria, por sua vez, entendia que seu avô, apesar de sua força e resiliência, era apenas um homem que, como qualquer outro, havia sido quebrado pela guerra e pela traição. Ela sentia, então, um amor ainda mais profundo por ele, reconhecendo sua coragem não apenas nas batalhas que enfrentou, mas também na maneira como finalmente se permitiu ser vulnerável. Ela sabia que, a partir daquele momento, Carlos não seria mais apenas o avô calado e distante. Ele seria, enfim, o homem que havia enfrentado seus próprios demônios e, com isso, aberto uma nova porta para a família compreender o verdadeiro valor de sua história. Depois da conversa reveladora, a casa de Carlos ficou em silêncio por dias. Maria sabia que, embora o avô tivesse finalmente compartilhado sua verdade, o peso do passado ainda pairava sobre ele. A dor de sua traição e o fardo das vidas perdidas não seriam apagados com uma única conversa. Mas havia uma leve mudança no ar. Carlos parecia mais leve, como se, ao contar sua história, uma parte de seu sofrimento tivesse sido libertada. Maria continuou a visitá-lo, não mais como uma curiosa, mas como alguém que agora o via com outros olhos. O avô, que sempre fora uma figura forte e reservada, agora parecia mais humano, mais próximo. Ela via nele não só um herói, mas um homem que, apesar de todas as cicatrizes e traumas, ainda procurava encontrar paz em sua vida. E ao lado dele, Maria começou a entender o real significado de coragem, não só nas batalhas externas, mas também nas internas. Em um fim de tarde tranquilo, enquanto ambos estavam na varanda, Carlos olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com uma sinceridade profunda. Eu agradeço, Maria, por ter me ouvido. Não é fácil contar essas coisas, mas você me deu a chance de finalmente respirar um pouco mais aliviado. Maria sorriu de volta, apertando sua mão. Eu sempre estive aqui para você, vovô, e sempre vou estar. Era uma reconciliação silenciosa, onde palavras eram desnecessárias. O peso da história estava compartilhado e, pela primeira vez, ambos sentiram que poderiam seguir em frente. Após a conversa, Carlos e Maria passaram a compartilhar mais momentos juntos, sem a necessidade de grandes palavras. O vínculo entre eles
agora mais forte, se tornava ainda mais profundo. Carlos, que passara tanto tempo guardando o peso da culpa e da dor, agora sentia uma leveza que jamais imaginara possível. Mas ainda havia algo faltando, algo que ele sabia que precisava enfrentar: o perdão. Por muito tempo, Carlos acreditou que não merecia perdão. A traição de seu companheiro de equipe, a perda dos amigos na missão, tudo aquilo havia deixado cicatrizes profundas. Ele não só havia falhado com seus colegas, mas em sua mente havia falhado consigo mesmo. Durante todos esses anos, ele se convenceu de que a culpa era dele, por não ter visto a traição a tempo, por não ter sido capaz de proteger todos. Mesmo que ninguém na família o culpasse, ele não conseguia se livrar daquele peso. Maria, que agora sabia o que seu avô havia carregado, começava a perceber que o maior obstáculo para Carlos não era a dor do passado, mas sua incapacidade de se perdoar. Ela o via tentando se libertar de um fardo que ele próprio havia colocado sobre seus ombros, como se a única maneira de ser digno fosse carregar essa culpa sozinho. Foi em uma tarde chuvosa, quando ambos estavam na sala, que Maria tomou coragem e decidiu falar sobre aquilo que ela sabia Carlos ainda não conseguira enfrentar. "Vovô", disse ela com voz suave, "sei que tudo isso foi muito difícil para você, mas você precisa entender uma coisa. Você não é culpado. A traição não foi sua culpa. Você fez o melhor que podia e não estava sozinho. Você não tem que carregar isso para sempre." Carlos olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. "Eu sei, Maria, mas durante tantos anos achei que, se tivesse feito algo diferente, poderia ter mudado o destino de todos. Eu perdi tantas vidas, amigos que eu amava. A dor é algo que eu não sei como deixar ir." Maria se aproximou dele segurando suas mãos com força. "O perdão não significa esquecer, vovô. Significa aceitar que, apesar de tudo o que aconteceu, você fez o melhor que pôde. E ninguém espera que você seja perfeito. Você não precisa carregar essa culpa sozinho." As palavras de Maria penetraram em Carlos com a suavidade de uma brisa. Durante muito tempo, ele acreditara que o perdão era algo que ele precisava conquistar, algo que ele não tinha o direito de receber. Mas agora, diante de sua neta, ele começava a entender que o perdão era algo que ele precisava dar a si mesmo. Naquele momento, Carlos finalmente entendeu que, embora o passado nunca pudesse ser alterado, ele tinha o poder de mudar a forma como lidava com ele. O perdão que ele buscava estava em sua própria aceitação. Ele não precisaria mais carregar sozinho o peso de suas falhas. Ele poderia finalmente colocar o passado em seu devido lugar e começar a viver o presente com a liberdade de quem sabia que havia feito o melhor que podia. "Obrigado, Maria", ele disse, a voz quebrada, mas com uma nova suavidade. "Eu não sabia como seguir em frente, mas você me mostrou o caminho." Maria sorriu, aliviada por ver seu avô finalmente encontrar a paz que buscava. Ela sabia que ele ainda carregava cicatrizes, mas também sabia que, ao permitir-se perdoar, Carlos começaria a curar suas feridas. Eles agora poderiam olhar para o futuro com a certeza de que a verdadeira liberdade vinha do perdão, e que, ao dar-se esse perdão, ele se tornaria mais forte do que jamais imaginara. O tempo passou, e a casa de Carlos, que antes parecia estar marcada pela solidão e pelos segredos, começou a brilhar de uma forma nova. Carlos, com o peso do perdão agora afastado de seus ombros, começou a se abrir de maneiras que nunca fizera antes. Ele compartilhava mais histórias com seus filhos e netos. Histórias não apenas de batalhas e vitórias, mas de suas próprias falhas, de sua humanidade. Ele começou a entender que, ao dividir sua dor, ele não a multiplicava, mas a dividia de uma forma que trazia alívio. Maria, observando essa transformação, sentia um orgulho imenso do avô. Aquele homem forte que sempre parecia carregar o mundo em suas costas, agora estava encontrando paz, talvez pela primeira vez em sua vida. Mas havia ainda algo que ele precisava enfrentar. Um último fragmento do seu passado que ele não conseguia deixar para trás. Uma tarde, quando o sol se punha e as sombras começavam a preencher a sala, Carlos chamou Maria para uma conversa séria. Ele estava com o diário na mão, o mesmo que ela havia encontrado meses antes.
Maria, tem algo que eu preciso te contar, disse ele, sua voz mais grave do que o normal. Algo que não contei nem mesmo a você. Maria sentiu uma onda de curiosidade, mas também de apreensão. O que mais ele poderia estar guardando? Carlos respirou fundo. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, porque ainda me custa muito. Mas acho que é hora de contar. A missão que eu falei, a que foi destruída pela traição, depois daquilo eu voltei para casa, mas algo aconteceu. Um homem que era da minha equipe apareceu meses depois dizendo que tinha informações importantes. Ele estava diferente, mais maduro, como se tivesse vivido um pesadelo. E sabe o que ele me disse? Que a traição não fora toda dele. Maria olhou para o avô surpresa. O que você quer dizer? Carlos olhou para ela com tristeza nos olhos. Ele disse que, na verdade, todos estavam sendo manipulados. Ele não era o único traidor. A missão estava fadada ao fracasso desde o começo, porque havia algo que nós não sabíamos. Estava tudo sendo orquestrado por uma força maior, dentro de nossas próprias fileiras. Ele não queria trair Maria, mas as circunstâncias o empurraram para isso. Maria sentiu um aperto no coração. Ela nunca imaginara que a traição tivesse múltiplas camadas, que não fosse um simples ato de um homem. Seu avô, que sempre se culpou, agora estava começando a compreender que ele não era o único responsável. Carlos fez uma pausa antes de continuar. Esse homem morreu pouco depois de nos encontrarmos. Eu nunca soube se ele foi caçado ou se fugiu, mas o que ele me disse foi claro. Você não falhou, Carlos. Todos nós falhamos, e ele pediu perdão, mesmo sabendo que a sua culpa nunca poderia ser apagada. O silêncio na sala foi pesado, mas Maria sentiu que aquele era o último pedaço da história de seu avô. Algo que ele havia guardado e nunca ousara dividir. Ela agora entendia o peso das suas palavras e o que ele realmente carregara durante todo esse tempo. Vovô, disse Maria suavemente, você não pode carregar todo esse fardo sozinho. Você fez o que podia, mesmo quando ninguém sabia o que estava acontecendo. E se ele pediu perdão, talvez isso signifique que de algum modo você também já se perdoou. Carlos sorriu, uma expressão de paz lentamente se espalhando em seu rosto. Talvez você esteja certa. Talvez eu tenha aprendido, depois de tanto tempo, que o perdão não vem de um homem que não pode ser mudado. Ele vem do que somos capazes de fazer depois. A conversa foi mais uma peça no longo processo de cura de Carlos. Ele já não via mais seu passado apenas como uma série de falhas, mas como uma coleção de experiências que o moldaram de uma forma que ele nunca imaginou. Ele havia vivido, lutado e finalmente entendido que, embora não pudesse mudar o passado, podia construir um futuro com as lições que aprendeu. Maria, ao ouvir aquelas palavras, sentiu uma gratidão imensa. Ela sabia que seu avô agora estava mais livre do que jamais estivera. A verdade finalmente saíra à tona, e ele estava pronto para encarar o futuro sem o peso de um segredo. Ao olhar para ele, Maria sabia que, por mais difíceis que tivessem sido aquelas revelações, elas haviam libertado Carlos de um fardo invisível. E talvez fosse isso o que mais brilhava agora na vida dele, a paz conquistada finalmente através da verdade. Com o tempo, Carlos se tornou uma presença ainda mais forte na vida de Maria e da família. Sua transformação não foi instantânea, mas a cada dia ele mostrava mais de si mesmo, mais de suas lutas, seus arrependimentos, mas também de suas vitórias internas. A casa, que antes tinha o peso de um segredo abafado, agora exalava uma sensação de liberdade e compreensão. Carlos se tornara um homem mais aberto, mais humano, disposto a compartilhar não apenas seus triunfos, mas também suas vulnerabilidades. Maria, que antes o via apenas como o avô calado, agora entendia as complexidades de sua personalidade. Ele não era apenas um soldado, mas um homem que tinha vivido, amado, perdido e finalmente se perdoado. A história de sua vida, com todas as suas camadas de dor e redenção, agora fazia parte da memória de todos que o cercavam. Em uma tarde tranquila, enquanto todos se reuniam para um almoço em família, Carlos levantou-se e olhou para seus filhos e netos. Ele, que antes evitava falar sobre o passado, agora o compartilhava com naturalidade, como quem não tem mais medo de revelar suas fraquezas. Eu vivi muitas coisas, mais do que eu queria que vocês soubessem, disse ele com um sorriso suave. Mas agora sei que meu passado não me define.
O que define quem sou é o que faço com ele e o que faço com as lições que aprendi. Maria sorriu, sentindo um profundo respeito por aquele homem que, agora não só ensinava sobre a história, mas sobre como viver com verdade e coragem. O legado de Carlos, ela sabia, não estava nas medalhas ou nas missões cumpridas, mas na maneira como ele escolheu viver a partir daquele momento, com a sabedoria de quem já enfrentou os próprios fantasmas e encontrou, finalmente, a paz. Com o tempo, a vida de Carlos e sua família seguiu em frente, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele começou a viajar com mais frequência para relembrar os lugares onde havia vivido experiências intensas, não mais com a intenção de reviver o passado, mas de encontrar uma forma de fechá-lo, de se despedir do que já não precisava carregar. Ao lado de Maria, que o acompanhava nessas viagens, Carlos visitou lugares significativos, cada um deles uma parte de sua história que ele agora entendia de forma diferente. Num desses dias, em uma pequena cidade, onde ele tinha vivido sua primeira missão de combate, Carlos parou diante de um velho memorial em silêncio. Ali ele lembrava os camaradas que perdeu, o medo, a dor, mas também as lições que esses anos haviam lhe ensinado. Maria, ao seu lado, podia sentir o peso daquela memória. Não eram apenas os anos de serviço, mas toda a dor das escolhas que ele teve que fazer. Eu costumava me perguntar se algum dia iria conseguir me livrar de tudo isso, Carlos disse, olhando para o horizonte. Mas a verdade é que a paz nunca veio de uma simples decisão. Ela veio de um processo, de me permitir sentir a dor, o arrependimento e a perda, sem me deixar definirem por isso. Maria o olhou com carinho. Ela sabia que aquele momento era importante. Carlos não estava apenas lidando com as memórias do passado, mas estava tomando as rédeas da sua própria vida. Finalmente se permitindo ser quem ele era, um homem que fizera escolhas difíceis, mas que também aprendera a se perdoar. Agora, vovô, o que importa é o que você faz com o agora. Com o futuro, Maria disse com um sorriso suave. Carlos sorriu de volta, sentindo uma paz que finalmente se espalhava dentro de seu peito. Sim, você tem razão. O futuro é o que eu escolho agora. E com isso, ele sentiu que estava pronto para seguir em frente, com a certeza de que a verdadeira paz não vinha do esquecimento, mas da aceitação. A aceitação de sua própria história, com todas as suas falhas e vitórias. Ele sabia que, ao finalmente enfrentar o passado, havia encontrado a liberdade de viver plenamente o presente. A transformação de Carlos não passou despercebida. Sua jornada de autodescoberta e perdão tocou não apenas a vida de Maria, mas também de seus filhos e netos. A mudança mais visível foi a forma como ele começou a se relacionar com sua família. O avô calado e distante, que antes nunca compartilhava suas experiências, agora se tornara um pilar de sabedoria, não apenas para contar histórias do passado, mas para ensinar sobre resiliência e a importância da verdade. Maria, ao longo dos anos, percebeu que as lições que Carlos aprendera com seus erros e desafios tinham um grande valor para ela e para as gerações mais jovens da família. Ele ensinava que ninguém é definido pelos seus piores momentos, mas pelas escolhas que faz depois deles. Ele não estava apenas recontando a sua história, ele estava ajudando sua família a entender que todos têm suas próprias batalhas, mas também a capacidade de encontrar forças para seguir em frente. Um dia, enquanto caminhavam pela casa, Maria ouviu seus filhos conversando sobre o avô. Vovô Carlos é o mais sábio da família, disse um deles. Ele passou por tantas coisas e ainda assim sempre nos ensinou a ser fortes, a aprender com os erros. Essas palavras tocaram o coração de Maria de uma maneira profunda. Ela sabia que, graças ao processo de cura de Carlos, ele havia deixado um legado mais significativo do que qualquer medalha ou reconhecimento militar. Ele havia dado à família algo que não podia ser comprado: a coragem de enfrentar o passado, a capacidade de se perdoar e, principalmente, a habilidade de transformar dor em aprendizado. Durante um almoço de domingo, enquanto todos estavam reunidos ao redor da mesa, Carlos, olhando para os rostos de seus filhos e netos, fez uma declaração simples, mas cheia de significado. Eu aprendi que, quanto mais compartilhamos, mais conseguimos crescer juntos. Meu passado me fez quem sou, mas agora o que realmente importa é o que nós, como família, escolhemos ser. Maria olhou para o avô,
sentindo uma onda de gratidão e admiração. Ele tinha encontrado a verdadeira paz, não na solidão ou no silêncio, mas no compartilhamento, no entendimento de que a história de cada um é uma parte fundamental do todo. Aquele legado agora não seria apenas de Carlos, mas de todos que o amavam. Ele ensinara a importância de viver sem arrependimentos, de transformar o sofrimento em força e de sempre buscar a verdade. Ele tinha finalmente encontrado um propósito mais profundo, não apenas para ele, mas para aqueles que seguiram seus passos. A vida de Carlos seguiu, mas os ecos de sua jornada interna e os ensinamentos que ele deixou continuaram a ressoar dentro da família. No entanto, como acontece com todos, o tempo de Carlos na Terra também tinha um limite, e ele sentia que, antes de partir, havia uma última missão a cumprir. Não era mais uma missão militar, com armas ou estratégias. Era uma missão de amor, uma missão de deixar claro para sua família o quanto a jornada de cada um importava e como os legados se perpetuam. A saúde de Carlos, que antes parecia imbatível, começou a declinar com a idade. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim, mas ao invés de temer a morte, ele a encarava com a mesma serenidade com que enfrentou a guerra. Para ele, a verdadeira missão de sua vida agora era ajudar sua família a se manter unida, a entender a importância da verdade e do perdão e a seguir com coragem, assim como ele fizera, apesar de tudo. Em seus últimos dias, ele pediu para ficar em sua casa, rodeado pelos filhos, netos e bisnetos. Maria, que sempre esteve ao seu lado, agora era sua maior fonte de apoio. Ela o via não como o avô forte que ele foi, mas como o homem vulnerável e sábio que ele se permitiu ser, finalmente depois de tantos anos de silêncio. Maria, disse ele, com uma voz fraca mas clara, lembre-se de uma coisa, a vida é feita de escolhas, e a maior de todas é decidir o que fazer com o que o destino nos dá. Eu encontrei a paz porque, no final, aprendi a me perdoar. E espero que um dia você também consiga se libertar do peso do que carrega. Maria segurou sua mão, sentindo o peso das palavras e, ao mesmo tempo, a paz que emanava dele. Você já nos ensinou tudo o que precisamos saber, vovô. Nós vamos continuar a sua missão. Nós vamos ser corajosos assim como você foi. Naquela noite, enquanto todos se reuniam em torno dele, Carlos fechou os olhos pela última vez, com um sorriso suave nos lábios. Ele havia cumprido sua missão. Ele havia vivido, amado e, acima de tudo, havia ensinado à sua família o valor da verdade e do perdão. O funeral de Carlos foi simples, como ele sempre desejou, mas o impacto de sua vida foi grandioso. Não pelas medalhas ou pelas histórias de guerra, mas pela maneira como ele enfrentou seus próprios demônios e se permitiu ser vulnerável diante de sua família. Ele havia deixado um legado não de conquistas externas, mas de sabedoria, de capacidade de se perdoar e de amar incondicionalmente. Maria, agora adulta, se tornou a guardiã do legado de seu avô. Ela contou suas histórias para seus próprios filhos, não como relatos heróicos de batalhas travadas, mas como lições sobre a importância da verdade, da luta interna e do perdão. Carlos, o homem silencioso da casa, tinha se transformado no maior exemplo de coragem que ela poderia ter. O avô que havia guardado segredos por tanto tempo, agora era um herói, não por suas vitórias, mas pela maneira como ele soubera lidar com suas falhas. O legado de Carlos, agora enraizado no coração da família, foi transmitido de geração em geração. Ele se tornou mais do que uma história de guerra. Se tornou um símbolo de resiliência, de crescimento e, acima de tudo, de humanidade. Ao final, o que Carlos deixou para todos não foi o passado em si, mas a capacidade de cada um de criar um futuro mais leve, mais consciente e mais cheio de amor.